E o Checkup está de volta com o quadro Olho no Olho, que hoje fala sobre as lentes intraoculares de foco estendido. Confira! Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Doutor Juliano Veras comigo hoje no programa Checkup, mais um quadro Olho no Olho no ar, e vamos falar sobre uma lente intraocular, aquela lente para catarata de foco estendido. Tudo bem, doutor? Prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Prazer, Natália. Exatamente, a gente tem essa novidade que já tem um certo tempo aqui, a gente dispõe do CLDO, que é uma lente que ela consegue dar aí uma satisfação para aqueles pacientes que têm uma vontade, têm uma necessidade de tirar a dependência do óculos. E em muitas situações a gente não consegue indicar uma lente multifocal, por exemplo. Então existem uma série de fatores, e é interessante que a gente sempre converse com os pacientes, que a indicação da lente está muito atrelada a uma avaliação mais extensa. Então você tem que ter uma avaliação de exames oculares para ver como é que está a superfície ocular, se tem alterações retinianas, se tem algum glaucoma. E a gente também tem que ter uma conversa para saber a atividade do paciente, tipo de profissão, até mesmo um hobby, para a gente poder tentar traçar aí uma expectativa de lente que a gente possa colocar no momento da cirurgia de catarata. Então, alguns pacientes antigamente se frustravam quando a gente dizia que não haveria possibilidade de a gente tirar a dependência do óculos por conta de alguma situação em que o olho não permitia o implante de uma lente multifocal, uma lente trifocal. Então, hoje em dia, a indústria nos contempla com essa possibilidade de colocar uma lente chamada de foco estendido, que ela consegue modular um pouquinho a energia luminosa para que esse paciente consiga ter uma visão muito boa para intermediário, que é o que a gente costuma usar, um celular, um computador, né? E assim, dependendo da situação do paciente, até mesmo a gente consegue fazer uma correção para que ele consiga ter uma visão relativamente boa também para perto. Então, aquele paciente que de forma alguma poderia implantar uma lente trifocal, por exemplo, hoje ele consegue colocar uma lente que tenha uma boa qualidade de visão e muitas vezes consegue ser contemplado com a possibilidade de tirar também a dependência do óculos. E o resultado bom dessas lentes? É muito bom, e os pacientes têm ficado muito satisfeitos e alguns até mais satisfeitos até que aqueles pacientes que colocaram a lente trifocal. A gente sabe que a lente trifocal é uma lente que ela causa uma diminuição de contraste, ela diminui um pouquinho a qualidade da visão. Então, alguns pacientes eles não ficam tão satisfeitos com o tipo de qualidade da visão que a lente às vezes causa. Mas no caso das lentes de foco estendido, isso daí muitas vezes não acontece, o paciente ele não tem esses fenômenos disfotópicos que a gente fala, né? Então, em algumas situações que realmente você não tem uma possibilidade de implantar uma lente trifocal, seja uma DMRI, um glaucoma, um olho seco severo, você tem essa possibilidade de dar uma condição de independência de óculos para esses pacientes. Doutor, e essas lentes, elas substituem o cristalino que está opacificado, é isso? Exatamente. A lente da catarata ela substitui o cristalino que ele está com algum problema, alguma opacificação, alguma alteração que, na verdade, ele precisa ser substituído. Já existe uma liberação do Conselho Federal de Medicina para aqueles pacientes com mais de 55 anos, mesmo estando com cristalino transparente, eles podem também se submeter à retirada do cristalino com finalidade de correção óptica para que ele se livre aí do óculos. Então, aquele paciente tem 56, 57 anos, tem uma hipermetropia um pouco mais alta, tem interesse de fazer a retirada dos óculos, ele pode optar por uma cirurgia mais definitiva, como uma cirurgia de catarata. E a indicação depende muito de cada caso, né? Trifocal, foco estendido. Com certeza. A avaliação para o implante de uma lente intraocular ela tem que ser muito bem feita e, logicamente, você tem que lançar a mão de uma série de avaliações, tanto de exames oftalmológicos
como também uma boa anamnese, conversar bastante com o paciente. Eu costumo dizer que essas lentes mais modernas, são chamadas de lentes premium, exigem um atendimento diferenciado, um atendimento premium, para que você possa suprir as expectativas do paciente com relação à independência do óculos. Doutor, e o procedimento é bem simples, né? Rápido. Sim, hoje em dia a cirurgia de catarata é uma cirurgia bastante convencional. A gente faz aí uma média aí de 8, 10 minutos, você consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva, com a recuperação muito rápida. Então o paciente, em pouco tempo, ele tem condições de voltar às suas atividades, né? Então hoje em dia a gente considera que é uma cirurgia praticamente ambulatorial, uma anestesia à base de colírios, né? Então, é realmente um resultado bastante interessante, uma cirurgia muito eficaz do ponto de vista de recuperação visual e, felizmente, aí uma cirurgia bastante segura, né? Então, a gente sabe que a cirurgia de catarata ela é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, só perde para o parto. Então, e você tem um índice de satisfação muito grande. E em todos os casos, doutor, é necessário realmente o uso da lente intraocular, né? Exatamente. O implante da lente intraocular, muitas vezes ele é obrigatório para que o paciente consiga ter uma qualidade visual. Então, se você faz uma cirurgia de catarata e não implanta uma lente, esse paciente ele vai ficar com uma dependência de um óculos com uma metropia muito grande. Então, hoje em dia, é convencional. É obrigatório, né? É praticamente obrigatório. Existem raras exceções, por exemplo, algumas cataratas em crianças, né, recém-nascidas, né, uma criança com 1 ano, 2 anos. Então, em alguns casos, ainda se discute muito se deve ou não implantar uma lente intraocular, porque esse olho ainda está numa fase de desenvolvimento. Muitas vezes, você colocar uma lente muito precocemente, essa lente vai perder a qualidade à medida que esse olho vai crescendo, esse grau vai mudando bastante. Muito obrigada, então, doutor Juliano Veras, por esses esclarecimentos. As lentes avançando cada vez mais, né? A técnica cirúrgica também. E aqui o CLDO sempre na ponta, sempre lá na frente, quando o assunto é oftalmologia. Toda a equipe muito bem preparada, por isso que esses resultados são tão importantes, né, doutor? Exatamente. Mais uma vez aí a gente trazendo novidades e a oftalmologia só tende a crescer e os nossos pacientes só tendem a ganhar com isso. E a idade aí depende muito de cada caso, né? Exatamente. Aí é uma avaliação que tem que ser feita com o oftalmologista. Muito bem. Obrigada e até a próxima aqui no quadro Olho no Olho. Prazer.